Nessa videoaula a gente vai dar início ao estudo da trigonometria no círculo e, para tanto, a gente começa a falar sobre circunferência, círculo e arco de circunferência. Inicialmente a gente vai começar definindo e diferenciando entre si circunferência e círculo. Começando pela definição da circunferência. Uma circunferência é o conjunto de pontos do plano que estão à mesma distância de um ponto central. Então, se eu tenho um conjunto de pontos a mesma distância de um ponto central, esse conjunto de pontos vai formar uma circunferência. Por outro lado, o círculo é uma região do plano. Quando eu falo que o círculo é uma região do plano, eu estou dizendo que o círculo é um pedaço do plano, e essa região do plano ela vai compreender todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto central, bem como ela vai compreender todos os pontos que estão dentro dessa região, ou seja, que estão em seu interior. Então, basicamente, você vai perceber que a circunferência ela é só a borda de uma região circular, de uma região redonda, digamos assim. Por outro lado, o círculo ele vai compreender a borda dessa região redonda e também compreende o que está dentro dessa região. Bem, este ponto central tanto da circunferência quanto do círculo, ele vai ser chamado de centro e é representado em geral pela letra O. Há autores que adotam a letra C maiúsculo, mas em geral se adota a letra O para representar o ponto central tanto da circunferência quanto do círculo. E a distância do centro até a borda da circunferência ou até a borda do círculo é chamado de raio da circunferência ou raio do círculo e é representado pela letra R minúscula. Bem, aí nós temos uma circunferência. Observemos que a circunferência ela compreende só a borda, porque quando eu pego todos os pontos do plano que estão à mesma distância de um ponto central, eu vou estar compreendendo, eu vou estar tomando apenas os pontos da borda. E aí nós temos um círculo. Observem que o círculo ele é preenchido, porque nós pegamos a borda e pegamos quem está dentro. Então, basicamente, a diferença entre circunferência e círculo é essa. A circunferência vai pegar só quem está na borda da região circular e o círculo pega quem está na borda e quem está dentro dessa região também. Na circunferência eu vou destacar aqui o seu centro e aí nós temos que essa distância do centro até a borda é o raio. De maneira equivalente no círculo, nós temos aqui o centro do círculo e, claro, essa distância do centro até a borda é o raio do círculo. Bem, na prática, nós temos aí a diferença entre circunferência e círculo, observando, por exemplo, que um anel é uma circunferência, porque o anel não é preenchido. Por outro lado, uma moeda, por exemplo, é um círculo, porque a moeda é preenchida. Então, a circunferência não é preenchida, é só o aro, digamos assim, é só a borda, ao passo que o círculo é preenchido. Falemos agora sobre o comprimento de uma circunferência. Quando a gente fala de comprimento de uma circunferência, nos interessa calcular o contorno dessa circunferência. E o que é o contorno dessa circunferência? É o seu comprimento pela borda. Imagine que você pega uma circunferência, pega uma fita métrica e sai medindo todo o contorno dessa circunferência. A medida do contorno da circunferência é o que a gente chama de comprimento da circunferência. E como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? Através dessa fórmula bem simples. O comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio, onde esse π é um número irracional, nós sabemos disso, e ele vale aproximadamente 3,14. Isso nos mostra que para a gente saber o comprimento de uma circunferência, basta que eu saiba a medida do raio da circunferência. Na hora que eu souber a medida do raio da circunferência, o comprimento será 2π vezes o seu raio. Bem, aí eu trago já um exemplo para nós treinarmos um pouco sobre o que a gente falou até agora. O primeiro exemplo diz que uma circunferência tem raio de 2 metros e eu quero saber qual é o seu comprimento. Bem básico, né? Nós temos aí o raio dado que foi de 2 metros. Para isso eu vou tomar a fórmula do comprimento da circunferência, C igual a 2π vezes o raio. E como nós sabemos que o raio é de 2 metros, então vai ficar comprimento igual a 2π vezes o raio que é 2. Eu posso pegar, por exemplo, 2 vezes 2 dá 4, e aí nós temos que o comprimento é 4π.
Pode acontecer de você estar resolvendo uma questão que você tenha que marcar 4π. Basta que tenha 4π lá nas opções. Então pode acontecer de alguma questão você parar o cálculo por aqui, deixar o comprimento como 4π. Mas em geral as questões elas vão necessitar que você substitua o π. Então lembrando que o π vale aproximadamente 3,14, então vai ficar 4 vezes 3,14. Multiplicando esses valores, a gente encontra 12,56. Ou seja, nós temos uma circunferência cujo comprimento dessa circunferência vale 12,56 metros. Ou seja, 12 metros e 56 centímetros. Um segundo exemplo, ainda falando de comprimento de circunferência, ele vem falar que o perímetro de uma circunferência é 18,84 centímetros. E aí pede para a gente determinar o raio e o diâmetro. Aqui eu tenho que fazer duas observações. A primeira observação é a gente lembrar que o perímetro de uma circunferência, ou seja, o contorno de uma circunferência, equivale ao seu comprimento. Então, quando a questão fala que o perímetro de uma circunferência é 18,84, na prática ela está dizendo que o comprimento dessa circunferência é 18,84 centímetros. Então nós já temos aí na questão o comprimento da circunferência, não é mais para a gente calculá-lo. O que é que ela vai pedir? Ela vai pedir para a gente calcular o raio e o diâmetro. Como é que a gente faz isso, né? É aí que vem a segunda observação. Como nós temos o comprimento para encontrar o raio, esse exemplo ele é mais ou menos o contrário do exemplo anterior, mas ele pode ser feito pela fórmula do comprimento da circunferência. Por quê? Porque nós já temos a medida do comprimento. O comprimento é 18,84. Então você pega a fórmula do comprimento da circunferência, C igual a 2π vezes o raio, e nós vamos substituir. No lugar do comprimento você coloca 18,84, é igual a 2 vezes. No lugar do π, você coloca 3,14 vezes o raio. Bem, 2 vezes 3,14 dá 6,28. Então, você tem que 18,84 é igual a 6,28R. Como nós temos uma igualdade, a gente vai inverter a igualdade. Daí eu obtenho que 6,28R é igual a 18,84. E agora eu pego 6,28 que está multiplicando, passo dividindo. Portanto, o raio vai ser 18,84 dividido para 6,28. Fazendo essa divisão, a gente encontra um raio de 3 centímetros. Com isso, então, a gente percebe que se trata de uma circunferência cujo raio é de 3 centímetros. Mas ainda não acabou, né? A questão pergunta também quanto é o diâmetro dessa circunferência. E nós sabemos que em toda circunferência o diâmetro é o dobro do raio. Então você vai ter que D é igual a 2R. Como o raio é 3 centímetros, então o diâmetro é 2 vezes 3. Ou seja, o diâmetro é de 6 centímetros. Portanto, então nós temos uma circunferência de raio 3 centímetros e diâmetro 6 centímetros. Terceiro exemplo, ainda abordando o conceito de comprimento de uma circunferência, só que agora de maneira contextualizada, nós temos que um automóvel ele possui pneus com raio aproximado de 20 centímetros. Eu quero saber qual é a distância percorrida por esse automóvel após seus pneus completarem 200 voltas. Isso, claro, sem haver derrapagem. O que a gente vai precisar saber inicialmente? Eu preciso saber que a distância percorrida a cada volta do pneu equivale ao comprimento da circunferência que forma esse pneu. Então, na hora que você calcular o comprimento da circunferência do pneu desse automóvel, você vai estar calculando a distância percorrida pelo pneu quando ele dá uma volta. É isso que a gente vai fazer. Pega aí o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio, e vamos então substituir. No lugar do raio, você vai colocar o valor dado na questão, que é de 20 centímetros. Então o comprimento vai ficar 2π vezes 20. 2 vezes 20 dá 40, então nós temos que o comprimento é 40π. Pessoal, mas uma questão contextualizada como essa, não é interessante a gente deixar o comprimento 40π. Porque para nós não tem sentido o que é 40π. Que distância é essa? Eu não sei. Então a gente vai substituir o π pelo valor aproximado dele, que é 3,14. Então o comprimento vai ficar
40 vezes 3,14. Quando você multiplicar o 40 pelo 3,14, dá 125,6 centímetros. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando esse pneu dá uma volta, ele tem percorrido 125,6 centímetros. Então essa é a distância que o pneu percorre ao dar uma volta. Mas a questão fala que esse pneu ele deu 200 voltas. Então, para a gente saber a distância total percorrida, você vai pegar 200 vezes o valor equivalente a uma volta. O valor equivalente a uma volta é 125,6. Então, quando eu fizer 200 vezes 125,6, isso vai me dar 25.120 centímetros. Esses 25.120 centímetros, se eu transformar em metros, que é só dividir por 100, lembrando aí que 1 metro tem 100 centímetros, quando eu dividir por 100, a gente percebe que nós temos uma distância equivalente a 251,20 metros. Ou seja, esse automóvel percorreu 251 metros e 20 centímetros ao dar essas 200 voltas. Dando continuidade agora no nosso estudo, a gente vai definir e falar sobre arco de circunferência. Para isso, então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos tomar uma circunferência de centro O, como a gente pode observar. Nessa circunferência de centro O, eu vou demarcar 2 pontos sobre ela. Um ponto A e um ponto B. Observem que quando a gente coloca sobre a circunferência 2 pontos, A, B, a gente vai estar dividindo a circunferência em 2 pedaços. Vamos tomar esse menor pedaço. Esse menor pedaço compreendido pelo arco alfa. Observe que o menor pedaço é esse que eu delimitei em vermelho, que vai de A até B. O que nós temos? À medida que a gente marca 2 pontos sobre uma circunferência, esses 2 pontos eles vão dividir a circunferência em pedaços. Então, nós vamos ter que cada pedaço dessa circunferência é o que a gente chama de arco de circunferência. Então, a definição de arco de circunferência é o quê? Um arco de circunferência nada mais é do que um pedaço da circunferência. E para eu ter um pedaço de circunferência, basta então que eu marque 2 pontos sobre a circunferência, que eu vou estar então delimitando ela, dividindo ela em pedaços. Bem, nós temos então esse arco AB, delimitado em vermelho. Como esse arco AB ele forma um ângulo central alfa, a gente diz então que esse arco AB ele tem medida do seu ângulo central igual a alfa. Bem, qual vai ser o nosso intuito aqui, O nosso intuito é a gente poder calcular o comprimento de um arco de circunferência. Para a gente calcular o comprimento de um arco de circunferência, há uma formulazinha básica que ela é obtida por regra de 3. O que nós temos então? O comprimento de um arco de circunferência, para você poder calcular, é só você pegar 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus. Então, repetindo, sempre que eu precisar saber do comprimento de um arco de circunferência, você vai pegar a fórmula. O comprimento do arco é 2 vezes π vezes o raio da circunferência, vezes o ângulo central alfa, o ângulo central que compreende esse arco, tudo isso dividido para 360 graus. E aí nós temos já um exemplo para a gente ver uma aplicação então desse estudo de comprimento de arco de circunferência. Eu digo que sobre uma circunferência de raio 10 centímetros, nós tomamos um arco de 45 graus. E eu quero saber qual é o comprimento desse arco. Vamos lá então, Do enunciado nós temos 2 informações. Nós sabemos que o raio da circunferência é de 10 centímetros e nós sabemos que o ângulo central alfa é de 45 graus. Com essas 2 informações, eu vou pegar a fórmula do comprimento do arco de circunferência, C igual a 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus, e nós vamos substituir os valores, Vamos substituir o raio por 10, vamos substituir o alfa por 45 graus, e o restante eu só repetir. Nesse momento, o que eu fiz? Eu tentei dar uma simplificada na expressão. Para isso, eu cortei os símbolos de grau, que está no numerador e no denominador. Além disso, eu cortei o zero do 10 com o zero do 360. No lugar do 10 ficou 1, eu coloco se eu quiser o 1. Então, com essa simplificada, ficou 2π vezes 45 sobre 36. O que a gente pode fazer agora?
A gente pode fazer 2π vezes 45 dá 90π, então ficou 90π sobre 36. Esses 90π sobre 36, a gente vai então simplificar por 18, numerador e denominador. Ao simplificar por 18, nós obtemos que o comprimento do arco de circunferência é 5π sobre 2. Chega nesse ponto que não dá mais para simplificar, ou você deixa o comprimento do arco dessa forma, 5π sobre 2, ou você substitui o π. Lembrando que o π vale aproximadamente 3,14, então vai ficar 5 vezes 3,14 sobre 2. 5 vezes 3,14 dá 15,7. 15,7 dividido para 2, a gente obtém 7,85. Com isso, então, o comprimento desse arco de circunferência é um arco de 7,85 centímetros. Um outro exemplo, ainda abordando o comprimento de arco de circunferência, nós queremos determinar o comprimento de um arco de circunferência tomado em uma circunferência de diâmetro 4 centímetros. Então, nós temos uma circunferência que tem 4 centímetros de diâmetro e eu quero saber qual é o comprimento de um arco de 30 graus. O que a gente vai fazer? Do enunciado, nós temos que o ângulo central alfa é de 30 graus e temos ainda que o diâmetro é 4 centímetros. Se o diâmetro é 4, vamos lembrar então que o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio é 2. Ok. Se o raio é 2, então a gente pode pegar a fórmula do comprimento de arco de circunferência e substituir os valores. Vamos lá então. A fórmula me diz que o comprimento é 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus. Substituindo os valores, o comprimento vai ficar 2π vezes o raio, que é de 2 centímetros, vezes o ângulo central alfa, que é de 30 graus. Tudo isso dividido para 360 graus. Eu vou buscar dar uma simplificada, só que antes da simplificação, eu primeiro multipliquei tudo em cima, né? Então você pega 2π vezes 2 dá 4π, 4π vezes 30 dá 120π. A única coisa que eu simplifiquei nesse momento foi cortar o símbolo de grau no numerador e no denominador. A gente cortou e ficou então que o comprimento é 120π sobre 360. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar essa fração. Eu vou então simplificar por 120 e aí você obtém que o comprimento do arco de circunferência é π sobre 3. Se o comprimento do arco é π sobre 3, vamos observar que o π vale aproximadamente 3,14. 3,14 dividido para 3 dá aproximadamente 1,04 centímetro. Dessa forma, então, nós temos aí que o comprimento desse arco de circunferência é 1,04 centímetros. Sexto exemplo, ainda abordando aí o conceito de comprimento de arco de circunferência, agora de maneira contextualizada. Uma prova de atletismo ela é disputada em uma pista circular de raio 50 metros. Após percorrer 60 graus nessa pista, um dos atletas tem fortes câimbras e tem que abandonar a prova. Qual a distância percorrida por esse atleta até sofrer a lesão? O que nós temos? Nós temos uma prova numa pista circular, então você percebe que se o atleta completa a volta nessa pista, a distância percorrida por ele equivale ao comprimento da circunferência da pista. No entanto, esse atleta ele não completou a volta. Por que ele não completou a volta? Porque ele percorreu só 60 graus. A volta completa é 360, esse atleta percorreu apenas 60 graus. Se ele não completou a volta, a distância percorrida por ele não vai ser o comprimento de uma circunferência. Vai ser, na verdade, o comprimento de um pedaço de circunferência. E o que é um pedaço da circunferência? É um arco de circunferência. Então, essa questão ela vai abordar o comprimento de um arco de circunferência. É o que nós devemos calcular aqui. Do enunciado, a gente vai ter que o ângulo central do arco percorrido é de 60 graus e o raio dessa pista circular é de 50 metros. Então, eu vou pegar a fórmula do comprimento do arco de circunferência e nós vamos substituir os valores. Com isso, então, o comprimento fica 2π vezes o raio, que é 50, vezes o ângulo alfa, que é 60 graus, tudo isso sobre 360 graus. O que eu faço nesse momento? Nesse momento, a gente vai, então, dar uma simplificada inicialmente.
Como foi que eu simplifiquei? Eu cortei o símbolo de grau do 360 e do 60. Além disso, eu simplifiquei o 60 e o 360 por 60. 360 dividido para 60 dá 6, por isso tem 6 no denominador. 60 dividido para 60 dá 1. Aí você pega 2π vezes 50 vezes 1 dá 100π. Por isso, então, o comprimento 100π sobre 6. Acontece que ainda dá para simplificar um pouco mais. A gente pode pegar, então, essa fração e simplificar por 2. Ao simplificar por 2, o comprimento da circunferência será 50π sobre 3. Desse modo, então, a gente vai substituir o π por 3,14 e o comprimento da circunferência vai ficar 50 vezes 3,14 dividido para 3. 50 vezes 3,14 dividido para 3 dá aproximadamente 52 metros. Isso quer dizer, então, que esse atleta ele teve que abandonar a prova, após ter percorrido uma distância de 52 metros. Com isso, então, finaliza essa videoaula, onde a gente falou e definiu circunferência e círculo, e também definiu e tratamos sobre comprimento de arco de circunferência.